Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de um fato que ocorreu aqui no último dia 20 de março, né? De colocar 2025, mas não sei quando vocês vão ver esse vídeo. E foi o que, gente? Foi referente aí à retirada de duas crianças, né? De um casal brasileiro, né? Que veio a perder a guarda desses filhos, né? Por causa de uma denúncia, né? Que foi feita na escola. Em primeiro lugar, antes de entrar nesse assunto, gente, eu vou deixar bem diferenciado aqui a minha opinião. Referente a esse episódio, né, da retirada das crianças do pai e da mãe. Olha, gente, eu sinceramente, eu não me vejo nesse mundo sem os meus filhos, né? É até complicado de falar, eu tô aqui em frente à foto da minha filha, né? Gente, como é que não deve estar a cabeça dessa mãe, desse pai, sem saber, né, notícias dos filhos, né? Se eles estão acuados, com medo, né? Referente à alimentação, uma coisa eu tenho certeza que isso aí não vai faltar para eles, né? Nessa família que eles estão aí, espero que temporariamente, né, gente? Não é sobre isso, mas sim sobre o psicológico da criança, né? Porque eles são crianças, gente, né? Como que deve estar a cabeça dessa criança nesse momento, ficar longe do pai e da mãe sem entender de nada, né? E também, né? Como é que não deve estar o pai e a mãe nesse momento, né, gente? O psicológico dos dois, como é que não deve estar? Eu só de pensar, né? Eu já fico assim abalado. Mas, gente, assim, vou tentar me recompor, peraí. A gente tem que ser, como eu sempre falo aqui no meu canal, eu tenho que passar para vocês a realidade, né, gente? Gente, pelo amor de Deus, entendam uma coisa. Nós estamos morando em Portugal. As leis que regem o país são as leis deles, são impostas por eles. É o que eu sempre venho trazer aqui no canal, venho levar a chicotada de muita gente, né, que não entende o que eu falo. Para você que está tentando emigrar para cá, ou para qualquer lugar do mundo, que isso acontece também nos Estados Unidos também, que acontece isso também, principalmente para aquelas pessoas que vão lá tentar chegar de modo totalmente legal, né? Já quase na entrada lá do país, né? Vocês não, as pessoas que tentam fazer isso, já muitos são apreendidos, já são separados dos filhos, dos pais, bom, enfim, né? Eu só estou dizendo que isso não acontece só aqui, acontece em qualquer lugar do mundo. Mas aqui em Portugal, gente, é o seguinte, aqui para quem não sabe, gente, as crianças aqui, eles são totalmente assistidos, né? São totalmente protegidos pelo Estado português. E isso, gente, não significa que é só os filhos dos imigrantes. Como eu disse, crianças e jovens são, né, protegidos pelo governo, né? Que aqui tem um órgão chamado CPCJ, que foi esse órgão que retirou aí, fez a retirada aí da guarda deles, né? E passado aí para uma outra família. Então, gente, eu fiz até um vídeo referente aí à mãe solo, né, que, gente, como eu fico indignada nessa internet, meu Deus do céu, a minha indignação, gente, é ver como as pessoas levam a vida somente pensando em ganhar dinheiro, gente, ninguém tá pensando mais no próximo, é só ganhar seguidor, e mais nada, não presta atenção naquilo que fala, gente. Se você vier para cá com crianças, prestem atenção no que eu vou falar, algumas coisas, eu sou leiga nisso, gente, porque eu moro aqui há 3 anos, eu não sou como muitos se vê aqui, que já sabem fazer assessoria sobre Portugal, vender Portugal, eu sei de tudo, me siga, que eu vendo, te dou assessoria, eu pago, gente, eu não entendo as leis aqui, eu estou tentando me adaptar. Uma coisa que eu posso dizer para você, quando você chega em Portugal, pelo amor de Deus, aprenda uma coisa, você não está no seu país, vocês têm que entender que as leis são totalmente diferentes das leis brasileiras, tá? Eu não vou falar se uma lei é certa, se uma lei é errada, se uma lei presta, se uma lei não presta. A questão não é essa. A questão é que vocês têm que se adaptar à realidade que vocês estão no momento. E no momento vocês não estão em solo brasileiro, e sim em solo português. Tentem, é o que eu sempre digo, quando você chega aqui, não fique atrás de comunidade brasileira, que não sei o que brasileiro. Você está em Portugal. Vocês têm que entender isso, gente. Tentem adentrar as leis portuguesas, a cultura portuguesa. Vejam o que
se deve fazer aqui como um cidadão estrangeiro, né? Porque aqui há limitações nas coisas, entendeu? Não é chegando aqui, eu contribuo com a segurança social, posso fazer o que quiser. Não, gente, aqui tem regras. E regras, para quem não sabe, são feitas para se cumprir, tá? Independentemente de nacionalidade. Tá? Então, quando você veio, se você escolheu Portugal para imigrar, você tem que adentrar a cultura deles, você tem que adentrar as leis dele. E o que eu quero dizer com isso, pessoal, é o seguinte, me parece que essa família já tinha recebido aí, né, eu vou falar notificação, né, gente, eu não sei a palavra correta aqui, que eles usam aqui, mas vou botar notificação, né, da escola, né, referente a uma observação da professora, que segundo a professora, essas crianças, acho que o mais velho ou o mais novo, não sei, estava dando a entender que ele estava muito cansado na sala de aula, né, sonolento, digamos assim, né. Então ela fez essa queixa aí há 2 anos atrás, porque essa família, se não me engano, mora aqui há mais de 5 anos já, tá, gente? Então, assim, receberam essa queixa, como eu disse, há 2 anos atrás, né? E aí começou, né, esse procedimento aí de ser assistido, né, pela segurança social daqui. Segurança social, não, desculpa, gente, pela assistente social. Parecido o nome, a gente confunde, mas é assistente social. Então, me parece, né, que eles foram assistidos aí por essa pessoa, né, designada por eles, né, que estava fazendo um acompanhamento, né, na casa, chega mais para cá, um acompanhamento na casa, um acompanhamento, né, enfim, no dia a dia, para verificar se havia suspeita de alguma coisa, né, de maus tratos, negligência da família, em colocar as crianças para dormir no horário certo, bom, enfim, isso aí tudo que, né, com certeza isso tem um relatório, tá, gente? Não é como estão colocando aqui na internet, que foram lá simplesmente na escola, pegaram as crianças, levaram embora e pronto. Não é, isso não existe, gente. Isso aí tem, né? Isso já tem um histórico, tá? Não é de agora. E se você não está acreditando no que eu estou falando, vai lá dar um Google, né, e coloca lá, criança retirada da guarda dos pais brasileiros. Vai estar tudo lá. Tem entrevista no Globo, entrevista no Povo, né? Até um áudio lá. Bom, enfim, né? Tá tudo lá, né? Então, assim, gente, voltando ao assunto. Então, eles estavam sendo acompanhados por uma assistente social, né? Só que o que o pai alega é que em nenhum momento, né, foi dito a ele que existia a possibilidade deles perderem a guarda da criança. E sim, né, a pessoa só falava que era procedimento administrativo, né? Então, foram seguindo a vida. Por isso que eu falo para vocês, gente, levem a sério as leis. Se você sofrer aqui em Portugal uma queixa, alguma coisa, tentem saber do fundamento, tentem procurar um advogado, procurar assim, né, se ficar por dentro das leis, procurem um advogado português, né, para vocês tentar entender, né, gente, o que se passa, né. Então é isso. E aí essa polêmica aí hoje é sobre isso, né, que do nada, né, como o pai mesmo disse, sem ser notificado no sentido de que ele não foi avisado há tempos que essa possibilidade poderia acontecer, né? E aí o Ministério Público Português emitiu aí, né, um pedido para que a CCJ fosse lá na escola e levasse as crianças. Bom, isso aí tudo que eu estou falando está tudo em entrevista, bom, enfim, depoimento, como eu disse, se vocês quiserem saber, dá um Google que vocês vão ficar por dentro das informações corretas, porque como eu disse, eu não gosto de trazer informação pela metade, né, gente? Então, voltando ao assunto agora da imigração, né, gente? Que estão colocando que isso é uma xenofobia, porque os pais parecem que eram tatuadores, alguma coisa. Gente, o que eu vejo de português tatuado, nossa, não tá no gibi. Então, eu não sei por que estão criando essa polêmica de tatuagem, né? Não sei nem por que chega a isso, né? Mas, enfim. Agora eu vou contar para vocês algumas coisas que aqui, né, para quem não sabe, aqui não pode ser feito em relação à criança. Gente, para vocês terem uma ideia, eu ando nas ruas, eu não vejo criança nas ruas. Para vocês terem uma ideia, tanto que criança aqui, protegida mesmo, é levado a sério. Eu só vejo criança em volta das escolas, certo? E dentro das escolas, em volta que eu falo, indo para a escola. Mas durante o domingo, durante o final de semana, durante a semana, se você andar nas ruas, a gente já não vê quase ninguém, né? Principalmente porque eu moro aqui no interior, né? Eu não posso falar nas grandes cidades, que eu não conheço Lisboa, eu não moro no Porto, em Braga, não sei como é que funciona. Mas eu vou falar aqui em volta de mim. Vocês não veem crianças na rua, gente, né? Até se tiver algum português aí assistindo o meu vídeo, por favor, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija, né? Mas eu percebi isso aqui, eu não vejo criança nas ruas, diferente do Brasil. No Brasil, o que a gente vê é criança nas ruas, né?
E aí a gente sabe que as crianças ficam vulneráveis a coisas horríveis lá no Brasil, né? Mas só que aqui, como eu disse, aqui o bicho pega, gente. Aqui, criança é assegurada, entendeu? Se acontecer alguma coisa, você pai, você mãe, vai ser notificado. E isso começa desde a escola. Agora vamos a algumas coisas que não pode ser feito aqui, que eu vou passar para vocês algumas das coisas que eu sei referente à criança, né? Porque eu sou mãe, eu tenho que saber dessas coisas. Primeiro, vamos colocar o comportamento na escola. Criança não pode, né, faltar, né, sem falta justificada. O que é uma falta justificada? Por exemplo, se você vai a um médico, você vai levar a criança, você vai até a escola, você vai até o médico, né? Lá eles vão te dar um... Esqueci o nome do papel, gente, vou deixar aí escrito aí o que é. Esqueci o nome do papel. Eles vão pegar dizendo o quê? Tal pessoa chegou aqui com o menor fulano de tal, deu entrada no hospital, tal horário, de tal a tal hora. Pronto, você leva esse papel na escola ou manda por e-mail para a diretora de turma, né? Que aqui fala diretora de turma. E pronto, gente, tá justificado. Agora, se a criança levanta de manhã com dor de barriga, mamãe, eu não vou para a escola. Se você não levar no médico para ter um atestado para provar que a criança está mal, é uma falta injustificada. Por exemplo, se você que trabalha bastante, vai ter só um dia na semana, né, para ficar em casa e você quer ficar com a sua criança em casa, hoje eu estou de folga, eu quero que meu filho fique comigo. É uma falta injustificada. Por exemplo, se você tem que ir até o AIMA para fazer algum tipo de documento, alguma coisa, você tem como justificar, você vai pedir, né, esse comprovante lá que você esteve lá com a criança naquele momento para fazer, né, documentação, alguma coisa, é justificado, você leva na escola, tá ok, é justificado. Então, gente, referente a faltas em excesso, que eu quero falar para vocês, né, que isso também pode levantar uma suspeita, né, uma suspeita de qualquer pessoa que trabalha na escola fazer uma denúncia. Fique sabendo dessa. Então, faltas, né, em excesso também leva à denúncia. Outra coisa, criança mal vestido, crianças que estão aí, né, com os pés, né, o sapatinho sujo, surrado, com meinhas rasgadas, enfim, vestimentas não adequadas, também é motivo deles fazerem uma denúncia. Crianças que não levam, né, os deveres da escola, né, feitos, né, eles acham que a pessoa pode não dar devido assistência à criança, que os pais não estão ajudando as crianças nos deveres escolares, também eles podem fazer uma denúncia. Isso tudo, gente, eles são amparados pelas leis portuguesas. Lembrando, mais uma vez, que país é esse? Portugal. Então, gente, o que eu venho dizer para vocês é isso. Existem outras situações também, como, por exemplo, morar em quarto. Aqui, casal, você que está no Brasil querendo vir para cá, achando que você vai alugar um quarto provisório para ficar com a família, tirem isso da cabeça, gente. Porque se alguém lá, na própria casa, denunciar vocês, ou qualquer pessoa que seja denunciar, vocês vão ter problema com a CPCJ, tá bom? Então, quarto, esquece que criança não pode ficar em quarto. Referente à casa, se você tem um casal de filhos, assim como eu, o certo é vocês alugarem uma casa de 3 quartos, tá, gente? 3 quartos. Quando eu cheguei aqui, que eu fiz um relocation, eu não consegui uma casa de 3 quartos, eu consegui um apartamento de 2. Eu vim para cá, mas eu fiquei, sinceramente, assim, muito preocupada, tá? Eu não parava de procurar imóvel e demorei quase um ano para conseguir um imóvel que o meu próprio senhorio me arrumou, porque externo eu não estava conseguindo, gente. Então, são coisas que vocês têm que saber antes de vir para cá, né? Então, no caso dessa família, né, a suspeita não, o problema já está há mais de 2 anos atrás, não foi, como estou dizendo aqui na internet, repentinamente, tá, gente? Estou dizendo que o pai e a mãe estão errados? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que já existe, né, um processo, né, que já se arrasta aí por 2 anos. O que o pai alega, mais uma vez eu vou falar, é que ele não foi, em momento nenhum, informado a ele, né, que poderia chegar a isso, né, a retirada das crianças. Mas o intuito meu é simplesmente, como eu disse no início, eu vou deixar 2 tópicos, né, gente? A minha empatia com a família, para com as crianças, me colocar no lugar dos pais, mais uma vez, que realmente não deve ser fácil. Mas, do meu outro lado, eu tenho que falar para vocês a real, gente. Vocês não estão no Brasil, vocês estão em Portugal. Estão também fazendo um movimento aí na internet, querendo que os brasileiros, né, se unem para
Para fazer o quê? Eu até agora realmente não entendi. Vocês querem que a gente faça o quê? Vocês realmente acham que a gente se unir aqui vai resolver alguma coisa? Vai resolver o problema deles? Nós vamos pedir ficar na porta, não sei se... Eu não entendi, realmente eu não entendi esse fato, né? Para que você quer? Para que a comunidade brasileira tem que se reunir para saber desse assunto? Ué, mas vocês têm que saber desse assunto antes de chegar à atitude que foi tomada, antes de chegar à extremidade da retirada das crianças da família, entendeu? As pessoas têm que saber o que leva, né, a retirada, a possibilidade de retirada de uma criança do leito familiar. É isso que vocês teriam que ter visto antes, né, não agora, tá, gente? Infelizmente, eu tenho que passar a real para vocês, né? Aqui, sim, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, né? Por exemplo, se você for trabalhar e não tem que deixar seu filho, se você deixar seu filho sozinho e o vizinho perceber que ele está sozinho, ele pode fazer uma denúncia, sim, senhor, pode fazer uma denúncia e vocês vão ter problema aí com a CPCJ, gente, tá? Isso é de hoje? Não. Isso é só para os imigrantes? Não, isso é para os portugueses também, gente. Como eu disse, a proteção é para crianças e jovens, tá? Então, gente, o que eu vim passar para vocês hoje foi isso. Ao mesmo tempo que eu fico assim com o coração apertado por ser mãe, eu sei o sofrimento dessa mãe que ela deve estar passando. Como eu disse, eu não me imagino, gente, eu não me imagino num mundo sem os meus filhos um dia sequer, gente, não me imagino. Mas só que eu tenho que falar para vocês que a gente não pode esquecer que nós estamos em outro país, nós temos que seguir as regras do país. Eu concordo com isso? É óbvio que não, gente, eu não concordo. Mas quem sou eu? Vocês acham que eu, uma imigrante, eu vou me reunir com mais um monte de imigrantes e aí a gente vai mudar tudo isso? Não vai, gente. As leis são deles, eles que inventaram as leis. Assim como no Brasil, que a gente vê criança no semáforo, a gente vê criança fora de escola, a gente vê criança vendendo o que não deve na rua, né? Consumindo coisa que não deve, sentada em calçada. Eu não vejo ninguém reunir para fazer aquilo mudar. Eu não vejo. Eu não vejo no Brasil isso. E vocês acham que aqui nós vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer a diferença? Gente, pelo amor de Deus, vamos ser realistas, vamos colocar na cabeça das pessoas regras. Se você veio para qualquer país que seja, tenta entender as regras do país, tá bom, meu povo? É isso que eu passo para vocês aqui. Eu sou muito mal interpretada, muitas das vezes, até os próprios brasileiros que estão aqui, né, me criticam, mas eles não veem que eu quero mostrar para as pessoas que estão tentando emigrar, para não passarem por esse tipo de coisa, para vocês virem para cá já sabendo de tudo que vocês têm que fazer. E eu não cobro isso, eu não faço assessoria, eu não quero fazer assessoria, eu não quero crescer meu canal, eu não quero nada disso. Eu só quero mostrar para vocês que a vida não é fácil. E para o imigrante, o imigrante tem que entender de muitas coisas, né? Não só do benefício de morar naquele país, das coisas boas de morar naquele país. Você tem que entender que para você chegar, colher os frutos das coisas boas, vocês vão passar por as coisas ruins. Deu para vocês entenderem? É esse sempre o meu recado que eu tento passar aqui, né? E é isso que eu quero que vocês entendam, gente. Então, nesse caso, realmente, é aquilo que eu disse. Existem os dois lados, que eu não posso deixar de distinguir cada um. O meu lado mãe, não tem, vocês não tenham dúvida, que é como eu disse, eu não me vejo sem meus filhos. Imagine essa mãe como é que não deve estar passando. Só que tem o meu lado racional, né? O lado coração é uma coisa, o lado racional é outra, gente. Vocês estão em outro país, se eles já têm esse processo aí, eles deveriam ter procurado assessoria jurídica, feito alguma coisa para não chegar nesse extremo, né? Nesse extremo, né, gente? Mesmo o pai alegando que não sabia, né, que a pessoa, que a assistente social estava acompanhando, fazendo esse acompanhamento, mas segundo ele, ela só dizia que era procedimento interno. Mas assim, ele tinha que ter procurado uma assessoria jurídica para saber do que se trata, porque ele é um imigrante, ele não sabe das leis do país. Não é porque ele é brasileiro, gente, não, ele está sofrendo xenofobia. Ele estava sofrendo um processo. Ele não estava totalmente desinformado, né, gente? Então é isso. Isso acontece aqui com brasileiros. Acho que foi em novembro, eu vi no TikTok uma angolana desesperada também, que tinham se retirado os filhos dela também, por denúncia também, né, gente, da escola. Outra coisa que eu quero passar aqui referente à escola, gente.
eles observam tudo sobre a criança, tá? Quando eu cheguei aqui, a Giovana, ela sempre foi, até os 5, seus 6, 7 anos, ela era uma criança, assim, como eu já postei o vídeo aqui, até, né, fazer desfile ela fazia, ela era muito interativa, muito comunicativa. De uns 7 anos para cá, ela ficou mais retraída, mas isso é dela, gente, ela ficou mais quietinha no cantinho dela, bom, enfim. E chegando aqui, a professora dela, né, várias vezes me chamou na escola, mãe, a Giovana não interage, a Giovana ela é muito quieta, a senhora acha de a gente passar um psicólogo? Eu falei, por favor, pode tentar entrar em contato com um, só que infelizmente não conseguiu a vaga, né? Só que ao decorrer do tempo, a própria professora foi vendo que era o jeito dela, então a professora foi tratar dela de uma outra forma, ver o caso dela de uma outra forma, entendeu? Não era que ela estava, porque no início, com certeza, ele estava suspeitando, né? Pode ser que essa criança está sendo maltratada em casa, a criança está sendo infeliz, tudo isso passa para a cabeça da professora, porque ela não nos conhece, entendeu? Então, de primeira, é assim, gente. E não foi só o caso da minha filha, várias pessoas aqui trabalhavam comigo, né, que passaram por isso também, que a professora pediu acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, para tentar entender o que se passava, né? Então, gente, é o que eu quero dizer para vocês. Criança aqui é muito bem assistida, gente, tanto na escola, quanto na comunidade em geral, né? A criança aqui é muito protegida, gente, né? Então, você que está aí se preparando mais uma vez para vir para cá com família, preste atenção. Tentem entender as leis, tentem ver como vai ser o seu procedimento em família, ou como eu disse no vídeo da mãe solo, como vai ser os seus horários, né? Não pense que a vida aqui vai ser fácil, porque não vai ser, tá bom, meus amores? Mais uma vez, fico com meu coração apertado em ver que uma família está dormindo. Ai, gente, nossa, como é que... Você entra no quarto, vê as caminhas vazias ali, vê o guarda-roupa. Misericórdia, gente. É complicado. Mas então você, mais uma vez, para você, cuidado, gente. Migração não é uma coisa fácil, tá? Migração é muito complicado, tá? Tô falando mal do país? Não, pelo amor de Deus, não tô falando mal. Eu canso de falar, eu adoro Portugal, mas eu vim para cá para quê? Para me tentar... O pessoal fala que isso é vira-lata, né, gente? Que eu tô querendo deixar minha cultura. Não, eu não quero deixar minha cultura no Brasil, se bem que o Brasil, ultimamente, em matéria de cultura, tá complicado, né, gente? Eu não quero deixar meu país, deixar de amar o meu país. Eu amo meu Brasil, eu amo. Só que eu escolhi morar em Portugal. Então, desde o momento que eu saí do Brasil para morar em Portugal, eu estou tentando entrar na cultura portuguesa, no jeito português. Eu tenho que seguir as regras de português de Portugal. Eu, como pessoa, eu como imigrante, eu não vou mudar as regras. Então, eu tenho que acompanhar as regras. Então, é isso que eu peço para você que está querendo imigrar. Cheguem aqui, tentem entrar na cultura portuguesa, tentem adentrar, conversar com os portugueses, perguntar se tentar interagir, né, para ver como é que é o dia a dia, para ver como é que é a rotina, como que são as leis, como que são as regras. Eu garanto para vocês que eles vão te informar com o maior prazer, gente. E tem gente que pinta o português como se fosse um bicho de 7 cabeças. Não, gente, eles são simplesmente só direto, eles falam diretamente o que eles têm que falar, mas isso não faz deles uma pessoa ruim, não, pelo contrário, é o jeito deles, assim como nós temos o nosso jeito, né, de falar, de tratar como querida, como linda, como amor, eles são diretos, eles vão falar para você direto, só que isso não significa que eles são as pessoas ruins de jeito nenhum. Pensa num povo trabalhador, pensa num povo que ajuda, gente, eles ajudam, da forma deles, mas eles ajudam. O que eles não gostam é que venham pessoas para cá tentar impor a cultura de outro país para cá, trazer as coisas do outro país para impor no país deles. Assim como no Brasil também a gente não gosta desse tipo de coisa. Não vem falar que gosta porque não gosta, certo? Então é isso que as pessoas têm que entender. Vocês têm que vir para cá com essa mentalidade, tá bom, meus amores? E referente à criança, cuidado, gente. Aqui, como vocês viram, né? Aqui o bicho pega, tá, gente? Então é isso. O vídeo foi esse, meus amores. Fazendo sinceramente, eu tô muito triste, né, com esse episódio, né? Porque, como eu falei, gente, ficar sem um filho é uma tortura psicológica, né? Ai, gente, é complicado. Mas é isso, meus amores. Deixa o like de vocês. Melhor, deixa os comentários de vocês, tá bom? Se vocês gostou, deixa o like, mas eu preciso do comentário de vocês, né?
principalmente você português que me acompanha, coloquem aí o que mais as pessoas têm que ficar, o que mais as pessoas têm que tomar cuidado referente à criança, né? Se eu falei algumas coisas, se estiver faltando, coloquem aí nos comentários para vocês tentar me ajudar, porque eu possa passar para as pessoas, né, que existem regras e regras têm que ser cumpridas, tá, gente? Porque aqui é Portugal, aqui não é Brasil, tá bom? Um beijo da Fê e até o próximo vídeo. Tchau.